A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa tarde a todos. Está aqui o Pai Rony, que estará contando um testemunho das maravilhas de Jesus. Na verdade, hoje ele vai contar só um breve resumo, dar uma pequena palavra a respeito do que Deus tem feito na vida dele, mas será algo bem pequeno. Então, se inscreva no canal para ajudar, deixe o seu like, que brevemente estaremos postando o seu testemunho, que é muito grande, então será postado em várias partes, tá bom? Que Deus abençoe, uma boa tarde a todos, na paz de Cristo. A palavra com nosso irmão Rony. A paz do Senhor, amados irmãos. Estou aqui para testemunhar o amor de Deus pela minha vida, pela nossa vida. Porque o nosso Deus, ele não se satisfaz, não fica alegre com a morte de ninguém, com a perca de uma alma. E eu venho aqui relatar para os irmãos, primeiramente, ler um versículo. Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, irmão, eu como um membro, nasci no Evangelho, era tesoureiro na época, em 2009, tesoureiro, líder dos homens. Então eu caí, cometi um adultério, o inimigo tentou sobre minha vida, depois de 16 anos, casado, nunca tinha traído a minha esposa, mas o inimigo tentou durante alguns meses e eu caí. E o preço foi cobrado, lei da semeadura. Quando você pensa que demora a ceifa, a colheita, é o tempo de Deus. Tudo que você ceifar, você vai colher. Se você plantar mamão, você vai colher mamão. Se você plantar abacate, vai colher abacate. Nós temos a opção de plantar o que nós queremos, mas de colher não. Nós vamos colher, nós somos escravos da colheita. Vamos colher o que nós plantamos. Eu, como líder dos homens, caí com uma mulher, na verdade, uma prostituta do diabo que o inimigo enviou. E depois disso a minha vida virou, vamos dizer, do pé à cabeça. Ficou tudo difícil, tudo diferente. Estava prosperando no meu comércio, já estava na classe média alta e caí com essa mulher. Sendo líder dos homens, fazendo parte da membresia firmemente, colaborando, pregando o Evangelho. E eu caí, adulterei. E casado, sendo casado, o inimigo armou essa armadilha para mim. E eu fui acusado depois, por causa do preço que eu paguei. Depois de 4 anos, eu fui acusado de ter matado a minha própria esposa. Minha esposa, sendo líder das senhoras, secretária da igreja. Enfim, o inimigo se levanta ferozmente, meu. No meio do povo dele, no meio do povo que a gente acha que está firme, que nós somos intocáveis. Mas é esse que o inimigo mais tenta. Mas nós temos que estar sempre firmes, sempre orando, jejuando, vigiando, para que nós não possamos cair. Mas eu caí, então o inimigo queria destruir a minha vida, destruir a minha família. Mas eu fui acusado de ter matado a minha própria esposa. Não fui eu que fiz, eu fui absolvido novamente depois, foi um acidente. Mas a mesma pessoa que fez com que eu caísse, as mesmas pessoas que estavam contra a minha vida, que é o inimigo que levanta, me acusaram em depoimento falso. Mas o laudo médico saiu, depois me inocentou. Mas eu fui levado até para um HCTP, um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que era uma prisão psiquiátrica onde ficam os loucos. E eu fiquei lá, mas foi lá onde eu mais preguei o Evangelho. Eu estava preso lá, no meio dos loucos, poderia ir para uma ala onde tinha pessoas muito loucas mesmo, que podia até me matar por lá. Poderia ir para uma ala melhor. E quando eu fui fazer a avaliação com a psiquiatra, aí o agente que me levou para lá disse que o meu destino ia ser selado ali. Conforme eu respondesse as perguntas da psiquiatra, eu ia para uma ala onde tinha pessoas mentalmente melhor, ou então eu ia para uma ala onde tinha aquelas pessoas mais loucas mesmo. E essa psiquiatra, uma argentina, ela perguntou para mim se eu escutava vozes. Aí na mesma hora eu pedi orientação para Deus. E o que eu falei, eu disse, ela perguntou, você escuta vozes? Eu disse, escuto. Ela disse, escuta? Eu disse, escuto. A senhora está falando? Eu estou escutando. Eu não sou surdo, mas se a senhora se calar, eu não vou escutar. Então daí eu fui levado para uma ala boa. Uma ala onde as pessoas têm sossego, não dá para ficar sendo perseguido por aqueles loucos mesmo. As pessoas que não são bem, vamos dizer assim, loucas mesmo.
E eu estava ali porque eu estava com trauma. O inimigo tentou me colocar. Mas quando eu cheguei ali, comecei a fazer culto dentro da cela, que lá a cela é diferente, não é que nem numa prisão comum. E a gente tinha liberdade de ficar no corredor e eu fazia culto no corredor. E um dia nesses cultos, nas fazendas, logo no primeiro dia que eu estava preso, quando eu orei, um clarão muito grande desceu. E só um irmão que disse que não queria participar da oração, mas ele ficou no cantinho assim. Mas quando nós abrimos o olho, que eu disse amém, e ele estava lá no canto, tremendo, e disse, irmão, quando o senhor orou, que o senhor estava terminando a oração, um grande clarão desceu do céu aqui, e eu não estou nem enxergando nada. O Espírito Santo de Deus apareceu, nos visitou. Então eu estava ali e comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. Eu comecei a pregar o Evangelho ali, muitas almas se converteram. Mas foram os anos de luta, fui perseguido lá, tentaram me matar de todas as formas. Isso aqui é só um resumo, porque é muito longo o testemunho. E quando eu saí, irmão, depois de 2 anos e 2 meses, saí quebrado, com o coração partido, fui em busca dos meus filhos, para tentar a guarda dos meus filhos, que a minha esposa faleceu. E depois que eu estava lá, foi descoberto que doaram os órgãos da minha esposa. E a minha esposa estava como induzido, depois que eu vou saber. Eu não poderia fazer isso, que eu, sendo marido, tendo procurador, tendo advogado, como é que fizeram isso? E depois, quando eu saí, uma irmã disse, irmão, anime-se. Anime-se que Deus me mostrou. Deus me mostrou a sua esposa, deitada numa cama, com os olhos abertos. E de repente chegou um monte de médico, um monte de pessoa vestida de médico, não sei se todos eram médicos, e aplicaram um líquido no soro dela. E quando aplicaram, ela estava chorando, e foi desfalecendo. E nem bem desfaleceu, começaram a abrir e tirar os órgãos dela. E eu, como cristão, depois eu procurei até um advogado e perguntei para ele falou para me deixar quieto isso. E como cristão também entreguei na mão de Deus. Mas depois que eu saí, fui lutar pela guarda de meus filhos. E quando eu estava tentando retomar a minha vida, já lá vem um câncer. Câncer, fui acometido do câncer. Essas mesmas pessoas que fizeram mal a mim estavam tentando novamente, fazendo obra de macumba, para injetar um câncer em mim, para o inimigo injetar essa seta chamada câncer na minha vida. Eu fui acometido com câncer, mesmo estando na presença de Deus, fui acometido de câncer. Então eu passei 3 anos, irmão, lutando com esse câncer. E a cura foi uma cura maravilhosa, porque eu estava na minha casa, desenganado, os médicos já tinham operado, não tinha mais nada para mim. Mandaram eu vir para casa, despedir dos meus parentes, porque não tinha mais nada para mim. E quando eu estava em casa, no meu leito de enfermidade, meus irmãos que moravam no outro estado vieram, em outra cidade, em outro bairro, vieram como se fosse se despedir de mim. E um do meu irmão que procura, geralmente, ajudar, indo no cemitério, perguntou, onde tu quer ser enterrado? Perguntou para mim. Aí no meu pensamento só, que eu conversava com Deus, meu pensamento só, eu disse, quando eu morrer, eu quero ser sepultado no túmulo dos meus pais. Aí eu disse, quando eu morrer, eu quero ser sepultado no túmulo dos meus pais. Eu falava pouco, eu estava fraquinho, o rim não funcionava, todo doente, todo tomado por pus, meus órgãos. E eu quase não respirava direito. Aí, tá bom, ele disse, tá bom. Aí com pouco dia meu filho fez FATEB, Faculdade Batista Teológica Equatorial, missionário, ele foi estagiar, teve um estágio para ele ir para Barreiras, na Bahia, no sertão. E ele veio ter comigo e disse, pai, é para mim ir, pai, saiu agora, eu não queria perder, eu vou passar 15 dias, pai. Mas eu posso ser que eu não veja o senhor mais, porque os seus irmãos, parentes estão dizendo que não é para mim ir. Eu disse, vai que o senhor cuida de mim. Eu estava ali só como se estivesse esperando a morte, mas eu estava confiante em Deus. 7 dias depois que o meu filho foi, eu sonhei, eu tive um sonho. Um homem de branco desceu do céu, na configuração do meu pai que morreu em Cristo, o rosto do meu pai. E eu disse, sentou do lado da cama onde eu estava, ele disse assim, pai, o que o senhor veio fazer? Eu falava fraco, pai, o que o senhor veio fazer? Ele disse, o Senhor me mandou isto para ti, abra a boca. Quando eu olhei na mão dele, um líquido, um óleo transparente, num vidrinho pequeno. Eu abri a boca, ele colocou aquele óleo e eu engoli. Assim que eu engoli, eu acordei engolindo, que o óleo é grosso, sentindo o gosto, o sabor do óleo, engolindo como se tivesse o óleo mesmo na minha boca. E depois foi só vitória, irmão. E hoje eu estou aqui. Mas esse testemunho eu vou dar outro dia completo, porque é maior, é grande, mais de hora de tempo. Pode ser que a gente divide em 2 partes, dependendo do dono do canal. Mas nós estamos aqui firme e forte. Mas eu quero dizer a lei da semeadura, irmão. Tudo que a gente plantar, nós iremos colher. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Amém. Então,
Logo mais à frente estaremos gravando testemunho, nosso irmão Rony, mas será de várias partes, porque é muito grande, é mais de 1 hora de tempo, mas é um testemunho muito edificante, muito profundo. Deus fez obras maravilhosas, extraordinárias, né? Por onde ele passou, onde ele estava ali no hospital psiquiatra, na verdade é como se fosse uma cadeia de loucos, né? Mais ou menos isso. E ali Deus fez uma grande obra, salvando, libertando, fazendo maravilha, libertando, curando, livrando ele da morte. Glória a Deus. Fez obras extraordinárias ali, um reboliço. E logo depois que saiu, teve mais outra batalha, anos depois, conseguiu mais lá na frente ter acesso aos seus filhos com bastante anos. E depois já foi a batalha do câncer, que foi a pior de todas, eu creio. Mas o Senhor fez um grande milagre e ele vai estar contando testemunho. E mais na frente também vou estar postando as fotos do antes e do depois. Antes, quando estava com câncer, e depois de curado. Então, se inscreve no canal, deixe seu like, divulgue para outras pessoas. Também se inscrever nesse canal, deixar o like, para que mais vida seja alcançada pelo poder de Deus. E saibam que Deus é poderoso para transformar a vida do homem e fazer obras maravilhosas. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio dar vida e vida em abundância. Então, que Deus abençoe, a paz do Senhor. E o nosso irmão Rony estará brevemente contando detalhadamente seu testemunho. Amém? Pai do Senhor, Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, pessoal do grupo aí do canal. Pai do Senhor, amado. Deus abençoe. Amém.